Fala galera, sejam bem-vindos à correção do simulado 02 aqui para o concurso do Degase. Pessoal, a primeira questão pedia para você relacionar os direitos políticos com os direitos humanos. A gente sabe que os direitos políticos são os direitos de primeira dimensão, né? Ou primeira geração, onde tem ali os direitos civis e políticos. O nosso gabarito aqui foi a letra B, a participação na vida política de um país é um direito fundamental. No nosso caso aqui, a partir do artigo 14 da Constituição Federal, certo? E em tratados internacionais, perfeito. Quando em tratados internacionais, a gente chama de direitos humanos, certo? Quando em uma norma interna, a gente passa a chamar de direito fundamental, certo? Os direitos fundamentais nada mais é do que os direitos internacionais internalizados em nosso ordenamento jurídico. Certo, gente? A letra D fala que não admite a participação de estrangeiros em qualquer atividade política. A gente sabe que existe aí cargos que são privativos de brasileiros dados. Fora essa exceção, os estrangeiros podem participar da vida política do país na forma da lei. Então, mp3.com são os cargos que são privativos de brasileiro nato. Aí vem o ministro do STF, presidente da Câmara, do Senado, presidente da República, né? São três, né? MP3, ministro do STF, e os 3P aqui vai ser presidente da Câmara, da República e do Senado, certo? O C, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, e o M de ministro do Estado da Defesa, formando assim o mp3.com. Beleza, gente? Então, nosso gabarito aqui foi a letra B. Todas as outras estão falsas, ó. O voto é exclusivo de natos, não, natos e naturalizados podem votar, certo? A diferença aqui, tem cargos que são privativos de nato, beleza? Agora, o voto, tanto faz, se é nato ou naturalizado, vai poder votar, beleza? E letra E, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela não reconhece o direito de todo cidadão participar da vida pública. Falso, ela reconhece essa participação aí do cidadão, né, gente, quem está em dias ali com os direitos políticos de participar da vida pública do país. Segunda questão, segundo a previsão contida no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, cumpre aos Estados-partes a obrigação de respeitar e garantir os direitos neles previstos. Nessa linha, o referido Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos reveste-se na característica da norma. Pessoal, essa norma aqui ela é auto-aplicável, certo? Ela é auto-aplicável. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos é um tratado internacional que foi ratificado pelo Brasil, certo? Com status de norma supralegal, ou seja, acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição. Além disso, suas normas têm natureza, olha aqui, auto-aplicável, ou seja, produzem efeitos imediatos no ordenamento jurídico interno, independentemente de regulamentação posterior, cabendo ao Estado respeitar e garantir os direitos nele previstos. Então, os pactos aqui eles são auto-aplicáveis, não precisa de uma regulamentação. Não é uma norma de eficácia limitada, contida, não. Ela é auto-aplicável, certo? Ela não depende de nenhuma regulamentação posterior para ter eficácia às suas normas. Certo, gente? A terceira questão, também cobrando aqui direitos civis e políticos, toda pessoa acusada de um crime terá direito, de forma equitativa, ou seja, igualitária, a seguinte garantia mínima: direito a ser julgado exclusivamente por um tribunal militar? Falso. Direito a um julgamento realizado em segredo? Não, o julgamento ele é público. Direito de escolher qualquer tipo de punição? Também não, né, gente? A punição ela é anterior. Direito a um julgamento público realizado por um tribunal competente, independente e imparcial. E o direito de ser assistido por um advogado de sua escolha. O gabarito aqui foi a letra D, certo? A quarta questão
também sobre direitos civis e políticos, é composto por 27 membros. Pessoal, olha só, a composição aqui da corte é 18 membros, certo? São 18 membros. Então tá errado, não são 27. Os seus membros indicados pelos Estados partes no referido pacto são eleitos em votação aberta e não escrita. A votação ela é secreta, certo? Então nada de votação aberta e não escrita. É integrado por nacionais dos Estados partes no referido pacto, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando-se em consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Me parece que é o nosso gabarito. Cada Estado parte no referido pacto poderá indicar 3 pessoas. Pessoal, essa indicação aqui é de 2 pessoas, tá certo? Então, nada de 3 pessoas. A mesma pessoa poderá ser indicada uma única vez, ser membro desse comitê. Esta pessoa, certo? Deixa eu ver se aqui fala. É vedado, Não. A mesma pessoa pode ser indicada mais de uma vez, certo? Então, o erro da questão é falar que ela pode ser indicada. Ela pode ser indicada uma única vez. Esse é o erro. Nosso gabarito, letra C da 4ª questão. Pessoal, estou deixando aqui a fundamentação para vocês darem uma lida, certo? Então, a gente não vai ficar lendo aqui toda a fundamentação, tá bom? Então, a gente vai direto aqui no gabarito e traz a fundamentação para uma leitura aí posterior de vocês. 5ª questão. Para encerrar direitos humanos, né? Com os direitos civis e políticos, é correto afirmar que não serão assim considerados quaisquer serviços exigidos em caso de emergência ou calamidade que ameaçem o bem-estar da comunidade. Não serão assim considerados quando se tratar de cumprimento de pena de prisão prevista na legislação de um país, imposta por um tribunal competente, sendo que as pessoas processadas não poderão receber tratamento distinto das condenadas, não podendo, como regra, delas serem separadas. Pelo contrário, né? As pessoas que não foram condenadas devem ser colocadas, né, em locais diferentes, tá certo, gente? Em locais distintos. Então tá errado aqui. Serão assim considerados quaisquer trabalhos ou serviços forçados, ainda que façam parte das obrigações cívicas normais? Não. As obrigações cívicas normais não são considerados serviços forçados, né? Por exemplo, tem países aí que o serviço militar é um exemplo. Tem locais em que a pena é de trabalho forçado. Então, nesse caso, não vai ser considerado uma pena aquelas que já são, né, aceitas aí pelos Estados membros. Isso porque, gente, o pacto aqui, né, dos direitos civis e políticos, ele não visa abolir o trabalho forçado, mas ele quer limitar. Os países que não têm não podem adotar. Agora, os países que já adotam, eles respeitam, tá certo? A mesma coisa a pena de morte. A ideia não é abolir a pena de morte, mas trazer sanções severas, trazer limitações, certo? Então, nesse sentido. Letra D. Serão assim considerados quaisquer serviços de caráter militar e nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, quaisquer serviços nacionais que a lei venha a exigir daqueles que se opõem ao serviço militar por motivo de consciência. Pessoal, serão assim considerados quaisquer serviços de caráter militar e nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, quaisquer serviços nacionais que a lei venha a exigir daqueles que se oponham ao serviço militar por motivo de consciência. Não serão assim considerados apenas os serviços exigidos em casos de calamidade, os trabalhos que fizerem parte das obrigações cívicas normais. Não serão assim considerados apenas os serviços exigidos em casos de calamidade, perfeito? E trabalhos que fazem parte das obrigações. Perfeito. Esses aqui não são considerados trabalhos forçados. É o nosso gabarito, letra E. Não caracterizam trabalhos forçados, serviço militar,
casos de emergência e calamidade, pessoa reclusa, né? O trabalho lá na LEP, por exemplo, ele é um direito, mas também ele é uma obrigação. E obrigações cívicas normais não são caracterizados trabalhos forçados. Sexta questão, direito penal. Sobre a aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. A lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, salvo se decorrido o período de sua duração? Não, não tem essa exceção. Mesmo decorrido o período de duração, elas são aplicadas, né? Lembra, a lei excepcional ou temporária, elas possuem efeito ultrativo, certo? A gente aplica ela, ultrativo, né? A gente aplica ela mesmo depois de mesmo depois de superada a sua eficácia, a sua vigência, ela vai ser aplicada mesmo assim. Letra B é o nosso gabarito. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Isso aqui é o princípio da anterioridade, certo? Defina da taxatividade, certo, gente? Não há crime sem lei, ó. Ó, o princípio da legalidade, da anterioridade e da taxatividade, formando assim o princípio da legalidade estrita, beleza? Então, sexta questão, gabarito letra B. Sétima questão, Teodora conheceu Daniel em um site de relacionamentos. Após 2 anos de relacionamento à distância, Teodora resolveu deixar o estado onde mora, São Paulo, para viver na Bahia, onde reside Daniel, seu grande amor. Assim, Teodora embarcou em um avião rumo a Salvador. Após atraso de 4 horas, Teodora desembarcou exausta em Salvador. Recolheu sua bagagem, retirou a identificação da mesma e foi tomar um café para aguardar a chegada de Daniel no aeroporto. Nesse momento, Maria estava na mesma lanchonete, tomando café e aguardando o horário, né, do início do check-in para pegar o seu voo, com destino ao Rio de Janeiro. Ocorre que Maria se confundiu e pegou a mala de Teodora, pensando ser a sua, pois as malas elas eram idênticas e ambas estavam sem identificação. Maria despachou a mala e embarcou para o Rio de Janeiro. Pessoal, Maria, ela erra no tipo alheia, certo? Ela erra no tipo alheia móvel. Ela pega a mala de Teodora, a mala sem identificação, mesmo modelo, ela pensa que é a sua mala. Então há um erro de percepção, certo? Ela não sabe o que ela faz, ela acha que está pegando a sua própria mala. Então nesse caso aqui vai ser erro de tipo. Então a gente já exclui aqui o erro de proibição. Discriminante putativa, erro de proibição, é erro de tipo, uma vez que as malas eram idênticas e sem identificação. Maria pensou, sinceramente, que estava levando a sua própria mala. Ó, é a nossa gabarito letra A. Erro de tipo. O outro erro de tipo, já que por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supôs situação de fato, que se tivesse tornaria ação legítima. Não tem nenhuma ação legítima. Aqui, ó, é as discriminantes putativas, tá certo? Então, gabarito letra A. De acordo com o Código Penal, considera-se tentado o crime quando? Pessoal, quando é o crime tentado? Quando é iniciado a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Iniciada a preparação? Não, iniciada a execução, certo? Iniciada a sua execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Gabarito letra D. No direito penal brasileiro, prevalece no âmbito doutrinário e jurisprudencial a adoção da teoria tripartida. Ó, crime é todo fato típico, ilícito e culpável, né? Típica, ilícita e culpável. Nem toda conduta típica será ilícita, tendo em vista que existem as causas de exclusão da ilicitude. Quais são as causas de exclusão da ilicitude, à exceção de uma? Pessoal, a única que não é exclusão da ilicitude é a obediência hierárquica, né? A obediência hierárquica, ela afasta a exigibilidade de conduta diversa. Então, ela afasta a exigibilidade de conduta diversa, que por sua vez afasta a culpabilidade, tá certo? Todas as outras são
exclusão de ilicitude, beleza? Gabarito aqui, letra B. Questão número 10, cobrando aqui a temática crimes sexuais. Considere que João tenha induzido Maria, menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia de Paulo, seu irmão. Nesse caso, João praticou o crime de importunação sexual? Não. Estupro? Não, gente. Estupro de vulnerável? Não. Aqui é o quê? Corrupção sexual de menores, ó. Dá uma lida lá no artigo 318 do Código Penal. Certo, gente? Corrupção aqui de menores. De acordo com o conteúdo, a forma, o modo e a elaboração e a origem da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é corretamente classificada como... Pessoal, a nossa Constituição, ó, tem um mnemônico para FED, né? Para FRED, ó, para FED, para FED. Ó, para FED, que é um E, né? Ó, promulgada, rígida, analítica, formal, escrita aí, dogmática. Então ela é material? Não, ela é formal, certo? Ó, gabarito aqui, letra B, certo? Ela também é democrática, né? Ela é formal e consuetudinária, baseada nos costumes? Não. Ela é costumeira? Não, e nem material, certo? Ela é formal, escrita, histórica e democrática. Opa, temos dois gabaritos aqui. Ó, o histórico aqui tá errado, né? A Constituição ela não é histórica, ela não é baseada em um processo histórico, certo, gente? Ela é formal, escrita, ó. Ela é formal, certo? Ela é escrita, dogmática e democrática, tá certo? Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bola. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu título 1, dos princípios fundamentais, indica os fundamentos da República Federativa do Brasil, seus objetivos fundamentais e os princípios que regem as relações internacionais. Sobre o tema, relacione adequadamente as colunas. Ó, fundamentos é o quê? Soci de vaplo. Então, ó, dignidade da pessoa humana, né, gente? E soberania. Então, aqui seria o número 1. Objetivos é o com, garra, erra pouco, com, garra, erra pouco, certo? Então, ó, garantir, certo? O desenvolvimento nacional e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui seria o número 2. E por eliminação, aqui seria o número 3, né? Prevalência de direitos humanos, igualdade entre os estados, os princípios que regem as relações internacionais. 312 é o nosso gabarito. Ó. 312, letra C. Beleza? Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa incorreta. Gabarito aqui pedindo agora a alternativa incorreta. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Pessoal, esse tipo de questão aqui, ó, quando você não sabe o gabarito, você tem que ir por eliminação. Leu a primeira, não entendeu nada, pula, vá para a segunda, letra B. São privativos de brasileiros natos os cargos, dentre outros, presidente do Senado Federal, ministro do STF, verdadeiro. Então, você já marca aqui o V, certo? Lembrando que a questão que é incorreta. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso aqui também está correto. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Perfeito. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 2 anos após o final do mandato. Ficou entre a e
AE, né? Ficou entre A e AE. Bora ver aqui o fundamento. É livre a associação sindical. Observar o seguinte, ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, se eleito ainda que suplente até 1 ano, ó. Então não são 2 anos, conforme aqui está nosso gabarito, ó. A nossa opção incorreta seria essa. Ou seja, a letra A está correto, então já serve de revisão. Professor, nunca vi a letra A na vida. Pessoal, já serve de revisão. Os partidos devem aplicar no mínimo 5% dos seus recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, certo? De acordo com os interesses intrapartidários. Então já fica aí como uma revisão para você. Beleza? Gabarito letra E, né? Lembrando que a questão pediu a incorreta. Ó, cargos privativos de brasileiro nato, né? O mp3.com. Vamos lá. Questão do número 14. À luz da Constituição, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto. Então, qual é a situação em que a União ela vai intervir nos estados? Pessoal, para reorganizar as finanças. Ó, letra B. Reorganizar as finanças das unidades da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos, salvo motivo de força maior, dentre outros. Esse é o nosso gabarito. Gabarito letra B, certo? Então, ó, exceto para manter a integridade, certo? Repelir invasão, certo? Né? Estrangeira ou a unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, também para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, né? Então, ó, qualquer dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, se não tiver ali, ó, tendo seu livre exercício, é um caso de intervenção, certo? E para reorganizar as finanças nas unidades da federação. E é o nosso gabarito, né? Reorganizar finanças, certo, gente? Por mais de 2 anos, ó. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo força maior. Beleza? É o nosso gabarito aqui, letra B de bola. Questão de número 15. Nos termos do artigo 129 da Constituição, é função do Ministério Público. Questão aqui pedindo sobre as funções essenciais da Justiça. O gabarito aqui foi a letra B. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e aos direitos, né, na Constituição. Certo, gente? Ó, promover privativamente a ação civil pública, não. Certo? O Ministério Público, ele vai promover, mas não de forma privativa. Certo? Ó, outros órgãos, como a Defensoria Pública, pode promover também a ação civil pública. Tá certo, gente? Então, o Ministério Público não é legitimado, um único legitimado, tá certo? Ele pode sim exercer, mas não de forma privativa. Então, o erro da A é falar que é de forma privativa, beleza? Gabarito da 15, letra B. Questão de número 16. Aqui, gente, já com direito administrativo, né? Direito administrativo, ó. No direito administrativo, não há um entendimento unânime se o que veio cronologicamente primeiro foi o Estado ou a sociedade. Atualmente, porém, é correto afirmar que a administração pública integra o Estado, que é um ente personalizado, pertence à sociedade, mas não ao Estado, tem vínculo moral, é composta juridicamente pela sociedade ou não pertence nem à sociedade nem ao Estado. Gabarito aqui, letra A. Ele integra o Estado, que é um ente personalizado. Certo, gente? Ó, o Estado e a administração pública. Certo? O Estado cria a lei, né? O Estado legisla, o Estado ele julga, certo? E a administração pública ela executa, certo? As leis criadas pelo Estado. Então, gabarito aqui, letra A, certo? O Estado é parte da sociedade,
é uma estrutura política e organizacional, certo? O governo é um conjunto de órgãos e atividades que eles exercem, né, no sentido de conduzir politicamente o Estado, e a administração pública ela integra o Estado. Então, gabarito, letra A. Questão de número 17, a respeito da centralização. Aqui, ó, o conceito de centralização e descentralização. Analise as afirmativas a seguir. Atividade centralizada na administração pública é toda atividade que é realizada diretamente pelos órgãos, pessoal, que fazem parte da administração em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. Está correto. A transferência de responsabilidade da execução da atividade administrativa ocorre por outorga ou por delegação, certo? Por outorga, outorga é por meio da lei, né? Então tá errado, não é o contrato. E delegação por meio de lei. O erro trocou, né? Outorga seria por meio de lei e delegação por meio de contrato. A atividade descentralizada ocorre quando o Estado transfere a responsabilidade de executar uma atividade administrativa para uma outra pessoa jurídica, que pode ser pública, autarquia ou privada, né? Por exemplo, sociedade de economia mista e empresa pública. Portanto, esses órgãos realizam atividade em nome do Estado, correto? Então, ó, 1 e 2 estão corretas. O gabarito aqui, portanto, letra B. Certo, gente? Ó, outorga. Então, quando a gente fala em outorga, essa transferência por meio de lei, já a delegação, certo, é por meio de contrato. Certo, gente? Ó, delegação vai ser, ó, autorização, permissão, certo? Ou concessão. Então, não esquece disso. Dentre os princípios implícitos da administração pública está o chamado princípio da proporcionalidade, o qual pode ser subdividido corretamente nos critérios de adequação, moralidade e impessoalidade. Não, né? O correto aqui é falar em necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Quem marcou a letra B, acertou. Sobre o poder de polícia, ó, questão cobrando aqui o poder de polícia, indique a opção correta. É exercido exclusivamente pela força de segurança pública? Não, gente. Poder de polícia, inclusive a própria vigilância sanitária, ela tem poder de polícia, né? Poder de polícia é quem tem ali a capacidade de interromper um direito particular, né, em prol da coletividade. Refere-se à capacidade de celebrar contratos. É o poder de aplicar sanções? Não, aqui é o disciplinar. Autoriza a administração pública legislar? Não, gente. Permite que a administração pública restringir direitos individuais em benefício do interesse público com base na lei. Letra E é o nosso gabarito. Certo? Questão de número 20. Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale ou analise os itens abaixo. Como a responsabilidade civil do Estado é universalmente na forma objetiva, não se exige a demonstração de culpa ou dolo na administração pública e seus agentes? Espera aí, dos seus agentes sim. Agora, da administração pública não. Certo? A responsabilidade civil, ela é objetiva. Agora, dos seus agentes, ela é subjetiva. Então, está falso o item 1. Se houver a efetiva quebra do nexo de causalidade, o Estado não responderá por dano causado por seus agentes a particular. Perfeito. O Estado só vai responder aí se tiver um vínculo, né, entre a conduta do agente e o resultado que foi, ou dano, né, que foi causado ali pela sua conduta. Agora, se houve uma culpa exclusiva da vítima, ou não houve nada ali relacionado com a conduta, certo? Rompeu o nexo de causalidade, o Estado ele fica isento dessa obrigação.
Na responsabilidade civil estatal, em razão da conduta omissiva da administração pública, a própria omissão é considerada uma causa atenuante na responsabilização pelo evento danoso. Pessoal, ó, a responsabilidade, ela precisa comprovar culpa, certo? Ó, a responsabilidade do agente tem que ter, ó, a comprovação de dolo ou culpa. Já do Estado, em regra, é objetiva, certo? Então tem que ter aí a comprovação, né, dos elementos dano, certo? A ação, que é a conduta, e o nexo, beleza? No que tange a omissão, não tem nada de atenuante, certo? Então, ação ou omissão estão dentro da conduta, então tá errado em falar que há essa atenuante. Então, apenas o item 2 está correto, gabarito, portanto, letra B. Nos litígios envolvendo a guarda de crianças, deve ser obedecido o princípio do melhor interesse da criança, sendo incorreto afirmar que a manifestação volitiva, ó, ligado aqui à vontade da criança, tem um papel preponderante, mas não dispensa o estudo psicológico de toda a estrutura e dinâmica familiar, já que a opinião da criança, em meio ao litígio conjugal, pode estar fortemente influenciada por sentimentos de vivências diversas naquele rompimento. Ó, isso aqui está correto. Então a gente marca aqui de vezinho, né? Que é a questão que é incorreta. É insuficiente às vezes, devendo ser analisados também a estabilidade, a continuidade e a permanência em relação familiar. Deve incluir, ó, a vontade da criança deve incluir esclarecimentos e a demonstração dos interesses dos pais em relação à situação da disputa. Deve ser estudada em conjunto com a estabilidade do ambiente familiar e a condição emocional que um ou outro genitor possui nos casos das guardas unilaterais para se responsabilizar pela criança. E letra E, é suficiente, devendo os tribunais dispensarem o estudo psicossocial quando a criança faz sua escolha por um ou outro genitor de forma clara? Não, gente. Esse aqui é o nosso gabarito. Mesmo, ó, mesmo diante, né, o gabarito letra E, mesmo aí diante da opinião, a gente sabe que nas questões de colocação em família substituta, a criança ela pode emitir a sua opinião, mas isso não significa que não haverá estudos prévios, certo? Tem que ser analisado ali o que influenciou a decisão da criança, até para saber se não estamos diante ali de uma alienação parental, se tem alguém influenciando aquela decisão, se a criança está sendo chantageada para poder decidir por um genitor em detrimento do outro. Então não é só a decisão, não é só a opinião, certo? Diversos fatores como estudo aí psicossocial, acompanhamentos, né, de pedagogos, psicólogos, para poder aí trazer o melhor interesse para a criança. O princípio do melhor interesse para a criança vai muito além da decisão da criança. É uma escolha feita por uma criança ou de uma opinião feita por uma criança, tá certo? Então quando a gente fala aqui em interesse superior, é aquilo que é melhor para ela e às vezes não é ela que vai escolher, mas de uma forma geral, né? Aquela decisão tomada acaba sendo melhor para ela. Certo, gente? Gabarito aqui, letra E. Questão 22. Em disputas relacionadas à guarda ou guarda compartilhada, o orientador social contribui para a compreensão do contexto sociofamiliar, buscando o melhor interesse da criança ou adolescente. Que fator deve ser avaliado nesse processo? Que fator deve ser avaliado na hora de trazer ali, né, a guarda compartilhada, na hora de trazer ali o melhor interesse para a criança? É o nível de renda? Não. Nem sempre o nível de renda vai ser fator determinante. A interdição do contrato familiar ampliado? Não. A dinâmica do núcleo familiar, a efetividade ou a afetividade e a estabilidade de vínculos, além da possibilidade de manter relações com ambos os genitores quando adequado. Ó, letra C é a melhor alternativa, certo? Letra C.
No que se refere ao princípio da prioridade absoluta, ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e aos direitos fundamentais previstos no ECA e na Constituição Federal, assinale a opção correta. Conforme atual entendimento do STJ e do STF, o município é obrigado a atender em creches e pré-escolas crianças de 0 a 6 anos de idade, desde que haja previsão orçamentária específica para esse fim, previamente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal. Pessoal, a gente sabe que mesmo que não haja aí orçamento, certo? A escola ela deve matricular, certo? Crianças ali em locais próximos, certo? Próximos ali até os 5 anos, né? Não é os 6. 6 também está errado, viu? Creche aí até os 5 anos de idade. O direito ao reconhecimento do estado de filiação é personalíssimo e indisponível, podendo ser exercido a qualquer tempo contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Esse direito de filiação, gente, realmente é personalíssimo, certo? É personalíssimo, indisponível e imprescritível. Então, gabarito aqui, letra B. Questão de número 24. O histórico e recorrente afastamento de crianças e adolescentes das famílias de origem indica a necessidade de uma política de fortalecimento desse grupo social. Nesse sentido, o ECA estabelece que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Estabelece ainda em seu artigo 19 que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no meio ou no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. O motivo de os pais disporem de poucos recursos não faz com que ele perca o poder familiar, certo? Então, a manutenção na família natural é a regra e, excepcionalmente, a família substituta. Quando eu falo em família substituta, tem que lembrar de guarda, de tutela e adoção. 24, letra B. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual das alternativas a seguir está correta em relação ao direito à convivência familiar e comunitária? Letra A. A autoridade judiciária pode, em qualquer circunstância, determinar, falou em qualquer circunstância, já fica em alerta, certo? Porque será que é em toda e qualquer circunstância? Não, apenas naquelas situações que realmente há uma necessidade. Lembra que a regra é a manutenção na família natural? Então, família substituta é exceção, então não é em qualquer circunstância. A adoção será deferida quando for a melhor solução para a criança ou adolescente, independentemente da manutenção de vínculos com a família biológica. Perfeito. A letra B é o nosso gabarito. Sempre que a melhor solução para a criança for a adoção, independente se vai ter vínculo ou não, se vai voltar para uma família natural, sendo a melhor opção para a criança, vai ser mantida. Tá certo, gente? Gabarito letra B de bola. Questão aqui, gente, sobre leis especiais, né? Começando aqui com a questão de número 26. Questão de número 26. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária está fundamentado nas disposições do ECA, visando garantir à mãe, à criança e ao adolescente o cumprimento de alguns direitos. Assinale a alternativa correta acerca desses direitos. Pessoal, o gabarito aqui foi a letra D.
sobre o vínculo familiar, certo? O vínculo familiar engloba o conceito de família extensa, aquela feita por parentes, certo? Ou ampliada, né? É sinônimo, a qual se constitui pelos pais e irmãos ou por parentes próximos com os quais a criança e o adolescente possuam vínculos sanguíneos. Lembrando que o ECA traz três tipos de família, né? Família natural, ampliada e ou extensa, né? E a família substituta, tá certo? Então, ó, deixei aqui no material de apoio para vocês a respeito sobre esse direito a uma família, certo? Questão de número 27. Ao atuar no Poder Judiciário, o assistente social depara-se com situações que envolvam adoção. O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, elaborado a partir dos preceitos contidos no ECA, prevê que a possibilidade de adoção internacional ocorra ao mesmo tempo que as tentativas de adoção no território nacional. Tá falso, a prioridade é aqui, ó. Em segundo lugar, as adoções internacionais, também priorizando famílias que são brasileiras que moram no exterior. Então não é ao mesmo tempo, prioridade é nacional. O estudo social seja realizado somente pelos assistentes, ó, somente tornando a alternativa falsa, seja atribuído ao adotado a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com os pais, parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Esse é o nosso gabarito. A adoção, ela rompe qualquer vínculo com a família anterior, salvo aquelas questões matrimoniais. Então, irmão não pode casar com irmã, com a mãe, etc. Agora, todo vínculo poder familiar, sucessões, vai ser rompido com a família anterior, certo, gente? Então, gabarito aqui, letra C. Dos tratados internacionais abaixo, qual o Brasil ainda não ratificou? Qual o Brasil ainda não confirmou? Pessoal, aqui, ó, sobre a criança, já existe um tratado. Protocolo facultativo contra a tortura, já existe, certo? Sobre, ó, a eliminação de discriminação contra a mulher e pessoas com deficiência também já existe. O único que ainda não existe é sobre os migrantes, né? Sobre os trabalhadores migrantes ainda não foi ratificado pelo Brasil, certo? A respeito da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação, não é correto afirmar. Admite a adoção de ações que objetivam transformar a igualdade formal em igualdade material e substantiva, segundo a diversidade e a pluralidade social. Isso aqui está verdadeiro, né? A adoção de ações para transformar a igualdade formal em igualdade material. Apresentou como precedente histórico o ingresso de 17 novos países africanos nas Nações Unidas em 1960, bem como o ressurgimento de atividades nazifascistas na Europa e as preocupações ocidentais com o antissemitismo. Consagra a convenção exclusivamente a vertente repressivo-punitiva, pela qual é dever do Estado proibir e eliminar a discriminação racial, ó, todas verdadeiras, certo? Todas verdadeiras. Foi o primeiro instrumento jurídico internacional sobre direitos humanos a introduzir mecanismos próprios de supervisão para examinar petições individuais, relatórios encaminhados pelos Estados-partes e comunicações interestatais. Será que a Convenção sobre a Eliminação foi o primeiro, né? Será que foi o primeiro aí a trazer? E a letra E, que ficou aqui, ó, ficou escondida, mas está aqui. A letra E deve adotar medidas eficazes a fim de instituir novas políticas governamentais que tenham por objetivo combater a discriminação, dada a adoção de ações afirmativas que são consideradas discriminações às avessas. Pessoal, esse aqui, ó, é o nosso gabarito, a letra E, certo? Então, ó, deve adotar medidas eficazes a fim de instituir novas políticas que tenham por objetivo, combater a discriminação. Agora, vedada ações afirmativas? Não, gente. As ações afirmativas são utilizadas sim.
é uma espécie de discriminação positiva, certo? Junto ali com o Estado, mais a iniciativa privada, para fomentar políticas públicas, uma forma de amenizar aí esses preconceitos, né, sofridos ao longo do tempo. Então, ó, gabarito aqui, letra E, certo? É a única alternativa que não corresponde. Questão de número 30. De acordo com as regras mínimas das Nações Unidas, as regras de Pequim, né, os jovens institucionalizados receberão os cuidados, a proteção e toda a assistência necessária social, educacional, profissional, psicológica, médica, física, que requeiram, devido à sua idade, sexo e personalidade no interesse do desenvolvimento sadio. Perfeito. Poderão ser mantidos juntos com adultos. Opa, aqui tá falso, né? Tem que ter uma separação, viu? De jovens com adultos. Não poderão ter contato com os pais ou tutores? Falso. Ó, 1 e 3 estão, aliás, apenas o item 1, né? Apenas o item 1 é o único que está correto. Poderão ser mantidos junto com adultos? Não, há uma separação. E não podem ter contato com os pais ou tutores? Está falso, beleza? Ó, receberão os cuidados, tal. Isso aqui é o texto, né, gente, que está lá nas regras de Pequim. Questão de número 32. Conforme os princípios orientadores do RIAD, né? Ó, do RIAD ou RIAD, assinale a opção correta. A delinquência juvenil advém de uma orientação humanista em relação à sociedade e à vida. Não, gente, aqui está falso. O êxito na prevenção, a delinquência, depende da participação social. Ó, é o nosso gabarito, certo? Tem que ter essa participação social, certo? Ó, tem que ter, ó, o que são diretrizes do RIAD, né? Convenção, ó, unidas voltadas a crianças, respaldadas leis que protegem os jovens brasileiros a diversos fatores sociais que formam as crianças, os adolescentes como cidadãos. Então, o combate, né, o êxito na prevenção da delinquência depende sim da participação da sociedade. Os programas de prevenção devem envidar esforços prioritariamente a partir da juventude. Pessoal, bem antes, né? Bem antes da... Prioritariamente está falso, né? Então, bem antes da juventude. As políticas de prevenção da delinquência devem priorizar a penalização. Não, certo, gente? Inclusive, as medidas socioeducativas, elas prezam por obrigação de reparar o dano, pela remissão, né? Que é o perdão. Então, em último caso, a aplicação da medida, certo? Sempre objetivando reparar o dano, aquilo trazendo uma justiça restaurativa, que é melhor para a vítima. Então, a medida socioeducativa apenas em último caso. Então, penalização jamais. Os programas de prevenção e delinquência juvenil devem ser implementados somente, ó, o erro da questão, pelas administrações públicas municipais? Não, cadê o Estado, a União? Então tá falso. Gabarito, letra B. As diretrizes do RIAD de 1990, apesar de não possuírem força normativa no Brasil, é observada, sobretudo, quanto aos seus princípios fundamentais. Pessoal, marque a alternativa aqui incorreta, sobre os princípios fundamentais. Então, assim, prevenir a delinquência como parte essencial, prevenção aqui é realmente um princípio fundamental. Você tem que ter cuidado aqui para não confundir princípio fundamental com objetivo. Se você der uma olhada aqui na letra D, implementar a política, isso aqui é um objetivo, é o nosso gabarito. Todo o resto vai ser princípios fundamentais do RIAD. Então você tem aqui como princípios fundamentais: prevenir a delinquência, propiciar investimentos, aplicar medidas políticas, desenvolver serviços, certo? Agora, implementar políticas, isso aqui é objetivos, tá certo? Então, cuidado que essas questões gostam de trocar, né? Princípios por objetivos, tá certo? Vai vir mais ou menos isso aqui também para você. Questão de número 34. Rodrigo, adolescente de 17 anos de idade, praticou ato infracional equiparado ao crime de roubo com emprego de arma de fogo. O Ministério Público oferece a representação e durante o curso do processo, Rodrigo completa 18 anos.
Ante o indeferimento da internação provisória pelo juízo, Rodrigo respondeu ao processo infracional em liberdade. Antes da instrução, noticia-se nos autos que Rodrigo também figura como réu por crime de estupro cometido após a prática do ato infracional. O magistrado acolhe o pleito ministerial e aplica a medida socioeducativa de internação. Após 2 anos de cumprimento, apresenta-se relatório indicando o advento de transtorno mental de Rodrigo. Pessoal, se durante o cumprimento da medida sobrevém certo, a pessoa que está cumprindo a medida, certo, o advento de um transtorno mental, olha só, a melhor recomendação é aquele previsto na letra D. Certo? O adolescente em cumprimento de medida não pode ser transferido para o hospital de custódia, salvo se responder por infração penal praticado após aos 18 anos por decisão do juízo criminal competente. Esse é o nosso gabarito, certo? Esse é o que está previsto. Lembra, a questão cobrou de acordo com a resolução, certo? De acordo com a resolução, de acordo com aquilo que está previsto também no SINASE, tá certo, gente? Então, nesse caso aqui, se durante a letra D, falei D, gente, letra D, né? Tá certo, letra D é o gabarito, viu? Letra D é o gabarito, ó. Do adolescente em cumprimento de medida não pode ser transferido para o hospital de custódia, certo? Agora, se responder por infração penal após os 18 anos e por decisão do juízo criminal competente, aí sim ele vai poder ser transferido, certo? Então é a exceção, viu? Não esquece disso. Essa transferência, ela é proibida como regra, agora excepcionalmente vai poder, certo? Ou a liberação, quando completados de 21 anos, depende de decisão. Não, gente. Isso aqui, 21 anos é liberação compulsória, certo? Então, gabarito, letra D. Aqui a fundamentação. Bora lá, questão 35. Questão de número 35. Tendo em conta a jurisprudência do STF e a resolução do CONANDA 119 de 2006 sobre o sistema socioeducativo brasileiro, é correto afirmar que, pessoal, segundo a resolução 119, letra C seria o gabarito. Os centros socioeducativos não precisam contar com espaço para profissionalização ou sala de aula, considerando que é da essência da citada medida a utilização de recursos existentes na comunidade. Aqui eu estou falando da semi-liberdade, onde o sócio-educando não vai ficar 24 horas preso, ele vai ter que sair. Então, nessa saída, ele pode utilizar recursos que é proveniente da própria sociedade. Aqui é o chamado princípio da incompletude institucional. Não é tudo que ele vai precisar vai estar ali dentro da instituição. Ele vai encontrar coisas fora, tá certo? Então, para quem quiser dar uma aprofundada, o princípio da incompletude institucional. Incompletude institucional. Já estava aqui, né? Vamos lá, questão 36. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, os direitos humanos são normas que asseguram os direitos somente de países signatários, asseguram os direitos somente dos países não signatários, reconhecem o direito à dignidade das crianças somente, cadê adolescente? Protegem a dignidade apenas das pessoas em conflitos com a lei? Não, gente, é proteção integral. Reconhece e protege a dignidade de todos os seres humanos. Gabarito, letra E. Nos termos do ECA, vamos lá, então, se é nos termos do ECA, a questão que é a alternativa correta. Podem ser impostas aos adolescentes as medidas específicas de proteção quando as infrações de menor potencial ofensivo e as medidas socioeducativas
quando infrações que forem de maior potencial ofensivo. Pessoal, segura isso daqui, porque às vezes a questão ela é mal elaborada e ela acaba dando essa margem, tá certo? Então, segura aí, letra A. Bora eliminar as outras. A internação em estabelecimento educacional é uma medida específica de proteção? Não. Internação é medida socioeducativa. As medidas de proteção podem ser impostas a crianças e adolescentes primários, e as medidas socioeducativas podem ser impostas a crianças, está falso. A competência para imposição de medida de proteção é exclusiva do Poder Judiciário? Não. Proteção, o próprio Conselho Tutelar pode aplicar. As medidas específicas de proteção podem ser impostas a crianças e adolescentes. E as medidas socioeducativas podem ser impostas aos adolescentes. Agora sim. Proteção a criança e a adolescente. Agora, socioeducativa apenas, certo, a adolescentes. Gabarito letra E. Tá bom? Então a letra A você pode eliminar. A depender da redação, a gente acaba considerando uma alternativa correta. Como ela fala aqui, na letra A. As medidas de menor potencial ofensivo, eu aplico proteção. As de maior potencial, eu aplico socioeducativa. Dá a entender, né? Que ali a questão ela quer que você faça aí um comparativo de gravidade entre as medidas, né? Da menor para a maior. Só que não foi o caso, né? A gente conseguiu, por eliminação, encontrar a letra E como alternativa correta. Certo? Então, falou em ímpar, em menor potencial ofensivo ou em maior potencial ofensivo, aqui estão falando das infrações, certo? As medidas socioeducativas, elas não seguem essa relação aí com as infrações de menor ou de maior potencial ofensivo. Beleza? Gabarito, letra E. Questão de número 38. De acordo com a lei federal, o ECA, é a atribuição do Conselho Tutelar contratar e arcar com as despesas de tratamento. Não, gente. Isso aqui, não é competência do Conselho. Determinar a perda da guarda. Não, aqui é juiz. Fornecer material didático, escolar, transporte, assistência, saúde. Adolescente vulnerável. Segura. Requisitar certidões de nascimento e de óbito a criança e adolescente quando necessário. Isso aqui está mais voltado para o poder público, né? Poder público. Essa daqui tem mais a ver com o Conselho Tutelar. Certo? Realizar tratamentos psiquiátricos, isso aqui não é Conselho Tutelar. Letra D é a que se encaixa melhor, certo? Requisitar certidões de nascimento e de óbito a criança e adolescentes quando necessário. Pessoal, leitura importante, viu? Artigo 136 do ECA sobre atribuições do Conselho Tutelar. A monitora de creche, Karina, tem a atribuição de orientar as crianças em atividades pedagógicas recreativas. Tal atribuição atende ao artigo 16 do ECA. O Estatuto da Criança e Adolescente, que é, vamos lá, a monitora de creche, Karina, tem a atribuição de orientar as crianças em atividades pedagógicas e recreativas. Tal atribuição atende ao artigo 16. O que é que o artigo 16 traz? Os direitos. Certo? Quais são os direitos da criança e do adolescente? Brincar com materiais que facilitem a autoexpressão, perceber-se membro integrante da sociedade, desenvolver ideia de grupo e a tolerância, ter acesso a vagas ou brincar, praticar esportes e divertir-se. Gabarito letra E. Certo, gente? Aqui estamos falando dos direitos, né? Direitos aí das crianças e dos adolescentes. Questão de número 40. Questão de número 40 aí na tela. De acordo com o ECA, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 42, parágrafo 2º, estabelece que para a adoção conjunta é indispensável que, falou em educação conjunta, então o que é necessário? Que os adotantes sejam casados civilmente, mantenham união estável, né, comprovada, e a estabilidade da família. Certo? Ou sejam casados civilmente ou que mantenham união estável, além da estabilidade, certo, gente? Então, esses são os requisitos indispensáveis para uma adoção conjunta, tá certo? Quem marcou a letra B acertou. 41, o gabarito foi a letra E,
De acordo com o SINASE, são competências e atribuições da esfera municipal editar normas complementares para a organização e funcionamento do programa de seu sistema. Todas as outras alternativas estão erradas, vão trazer ali argumentos que são da esfera estadual ou da esfera da União, né, da esfera federal. Colher informações sobre a organização, isso aqui é competência da União. Estabelecer diretrizes gerais, União. Manter o processo de avaliação dos sistemas de atendimento, também União. Criar, manter e desenvolver programas de atendimento para execução de medidas de semiliberdade e internação. Isso aqui é o Estado, beleza? Então, o único que é competência do município é a letra E. 42, sobre o SINASE, analise as proporções a seguir. Pessoal, então vamos lá, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 proposições, certo? Bora lá, uma por uma. O SINASE será coordenado exclusivamente pelo sistema municipal? Está falso, né? Temos aqui o municipal, estadual e da União. O SINASE é responsável por padronizar o material didático escolar? Não, isso aqui não é competência do SINASE. O SINASE nem se mete nisso aqui, gente. SINASE é para executar medida e nada de padrão aí de material didático, viu? 1 e 2 está falso. Então bora ver se dá para eliminar. Elimina onde tem 1 e 2, Tem 2 aqui, elimina, tem 1 aqui, elimina. Tem 1 aqui, elimina e tem 1 aqui, elimina. Então sobrou 3, 4 e 5. Gabarito, letra D. Significa que o item 3 está correto, o item 4 e o item 5 estão corretos. 43. De acordo com o SINASE, os elementos que compõem o conjunto ordenado, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução das medidas, são constituídos por... o SINASE, gente, é constituído por princípios, regras, critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo. É o que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, certo, do SINASE. Em conformidade com o ECA, assinale a alternativa incorreta. Bora lá. Para garantir a excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, o artigo 130 estabelece que nos casos de violência praticada por familiar, o responsável com o qual a criança ou adolescente resida, a autoridade judiciária poderá determinar o afastamento do agressor, certo, da moradia comum. É verdadeiro. Pessoal, como de costume, eu vou direto ao ponto, né? Porque você já tem aqui no material de apoio, então você pode revisar fazendo a leitura. Então a gente vai direto na resposta, né? A nossa proposta de correção é essa. Não é ficar explicando uma por uma aqui não, é direto no gabarito para você ver o que está certo e o que está errado. Então esse é o nosso gabarito comentado, certo? Na aula a gente explica um por um, por que está errado, por que está certo, beleza? Então aqui nesse caso da 44, a incorreta é a letra D, A letra D, porque fala o seguinte, a letra D fala aqui, o adolescente pode cumprir aí a sua medida no local de acolhimento e também nos estabelecimentos destinados à educação. E não pode, tá certo? A gente tem que ser um local específico para o cumprimento das medidas. Beleza? Gabarito, letra D. 45 pede a exceção sobre o SINASE. Sobre o SINASE, são direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento da medida socioeducativa, sem prejuízo de outros, né? Exceto ser informado, sim, inclusive por escrito, sim, das normas de organização do programa de atendimento, correto isso aqui. Receber sempre que solicitar informações sobre o seu plano individual, certo? Tudo correto. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. Pessoal, esse prazo aqui, né, que está previsto, esse prazo aqui está correto, certo? Está correto, são 15 dias. Ter atendimento garantido em creche ou para escola do 0 a 5 anos, está correto. Então, letra E é o nosso gabarito. Ser incluído em programa de meio aberto quando ainda existir vaga para o cumprimento. Essa é a exceção. Isso aqui não existe. Isso aqui existe na LEP.
Então, na LEP, se o preso ele vai progredir de regime do fechado para o semiaberto e não tem vaga no semiaberto, ele vai para o aberto diretamente. Agora, no ECA, não. Se não tiver lá um local adequado para ele cumprir ali uma medida de internação, por exemplo, ele não vai para uma de meio aberto, ele vai para uma outra localidade, certo? Pelo menos é isso que está previsto, ó, lá no artigo 13, certo, gente? Ó, 13, parágrafo 1º da lei do SINASE. Toma cuidado, certo? Lá na LEP, se o preso vai progredir do regime fechado para o semiaberto e não tem vaga no semiaberto, ele vai diretamente para o aberto, certo? Agora, na medida socioeducativa é diferente, é vedado, né? Incluir aí o programa de meio aberto, certo? Se não houver, ele vai para o local mais próximo da sua residência. Beleza? Questão 46, referente às visitas, certo? As visitas, marque VUF. Não é assegurado ao adolescente que viva comprovadamente em união estável visita íntima. Isso aqui está falso, tem essa previsão. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, direito de receber visita dos filhos, independentemente de idades. Correto. Ó, FV, né? Então já elimina aqui. FV, elimina aqui. Sobrou letra E. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição de entrada de objetos em unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores. Correto. Letra, né? O gabarito aqui, letra E. Questão de número 47. A lei do SINASE. Pessoal, perguntando sobre os objetivos. Sobre os objetivos, temos aqui a responsabilização do adolescente. Certo, gente? Sempre incentivando a reparação. O item 1 está verdadeiro. A integração social do adolescente, né? E garantir seus direitos individuais e sociais por meio de cumprimento do seu plano individual de atendimento, correto? A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Todos os itens estão corretos. Ó, todos os itens estão corretos. Questão de número 48. Da lei do SINASE, vamos lá, artigo 3º, compete à União, exceto, ó, esse tipo de pergunta, você tem que saber aí, ter bem definido, quais são as repartições de competências. Aquilo que é competência da União, do Estado e do município. Então, bora lá. Aqui perguntou sobre a exceção da competência da União. Então, você não vai ficar lendo um por um. Você vai buscar aquilo que é competência de outros entes, certo? Então, o que é competência de outros entes, você já vai diretamente no ponto. Ó. Vamos lá. Elaborar o plano nacional, isso aqui é da União. Coordenar a execução, isso aqui é da União. Assistência técnica, a suplementação financeira aos estados, ó, competência da União. Agora, programas próprios de atendimento, peraí. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento, ó, gabarito aqui, gente, ó, letra D, certo? Programas próprios de atendimento, não. É vedado, né? A União, o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Você sabe que o município é meio aberto, você sabe que o Estado é o meio fechado, semi-liberdade de internação, e o Distrito Federal, no artigo 6º, os dois, né? Cumulativamente aí, medidas abertas e medidas fechadas. Então, é vedado à União criar, né, medidas ou programas, né, de oferta próprios de atendimento. Questão 49, também perguntando sobre o SINASE. Prioriza as medidas socioeducativas de meio aberto, como exemplo, a liberdade assistida. Perfeito, gente. A prioridade é sempre medidas de meio aberto. Garante a proteção ao trabalho aos adolescentes regulamentados na lei específica, ó, 1 e 2 está correto. Apoia temporariamente a conduta infracional. Apoia a conduta infracional, não objetivando as disposições da sentença, está falso. Então vamos lá, 1 e 2 é verdadeiro, 3 é falso.
1 e 2 é verdadeiro, 3 é falso. Onde tem 3 a gente risca. 1 sem o 2 a gente risca também, ó. 1 sem o 2 a gente risca. Então, ó, o gabarito aqui vai ser letra A, 1 e 2. Regulamenta a execução das medidas destinadas... Não, o 4 também está verdadeiro, né? Então, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Ó. Prioriza as... entendi. Prioriza as medidas que são de meio aberto, como exemplo a liberdade assistida. Sim, a liberdade assistida é meio aberto. Tem que ver se essa prioridade aqui está correta, né? Garante a proteção ao trabalho, regulamentados em legislação especial, correto. Apoia temporariamente, isso aqui está falso. Regulamenta a execução, está verdadeiro, né? Então, ó, as que tem aqui, ó, 2 e 4 são verdadeiras. Então, essa aqui, a letra E. São as únicas que tem 2 e 4 juntos, né? Então, ó, essa prioriza aqui as medidas de meio aberto, que está como falso, beleza? Então, não prioriza medidas que são de meio aberto. Vai priorizar sempre uma justiça restaurativa, né? Talvez o entendimento fosse esse aqui que a banca queria. Certo, gente? Veja, às vezes uma interpretação induz ao erro ali, né? Normal. O artigo 19 do SINASE estabelece, né, a avaliação e o acompanhamento do atendimento. Tem como objetivos, exceto... Pessoal, objetivos a gente já viu, né? Ao contribuir, assegurar, promover e disponibilizar informações. Então, ó, é instituído o SINASE, certo? Com os seguintes objetivos. Quais são os objetivos do SINASE? Contribuir para a organização da rede de atendimento, assegurar o conhecimento rigoroso sobre as ações, promover a melhora da qualidade da gestão e disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Então, qual é a exceção? Qual seria aqui a exceção? Tá igual, a letra C e D? Ó, a letra C e D ficou igual, ficou idêntica aqui, né? Bora ver se tem outra alternativa aqui como exceção. Contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo, verdadeiro. Garantir a realização da autoavaliação. Ó, garantir a autoavaliação. Isso aqui não tem, né? Vamos lá, isso aqui não tem. Promover a melhoria da qualidade de gestão. Tem. Item 3. Item 3 está correto. Então, item 3 e 4 está correto, né? C e D está correto porque está igual. Assegurar o conhecimento rigoroso. Ó, isso aqui também está correto. Então, o gabarito aqui vai ser a letra B de bola, né? Garantir a realização da autoavaliação não é um objetivo do SINASE. Certo, gente? Ó, questão de número 51. De acordo com o artigo 10 do ECA, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante devem manter os prontuários individuais pelo período de... Pessoal, isso aqui é o período de 18 anos, certo? Período de 18 anos, tá bom? Não se assustem aí com os prazos. Ó, um guarda municipal indagado por populares sobre a existência e proibição do ECA de venda de bilhetes lotéricos, né, a crianças ou a adolescentes. O guarda municipal estará correto ao afirmar que o ECA não prevê a proibição? Falso. Prevê a proibição de venda apenas para criança? Prevê a proibição de venda de bilhetes lotéricos a crianças e a adolescentes. Gabarito letra C. Ó, é proibido a venda de bilhetes, certo, gente? A crianças e a adolescentes, certo? Aurélio, pessoa com 17 anos de idade, foi flagrado pichando muro. Sobre essa situação, assinale as seguintes proposições. O ato de pichar não pode ser considerado ato infracional. Falso. Os guardas devem preencher o menor e encaminhá-lo imediatamente à autoridade policial competente. Correto. Aurélio deve ser apreendido, mas não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado. Perfeito. Em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique o risco de sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. 2 e 3 está correto, então já elimina a letra A.
2 e 3, tá faltando 3 aqui. Ó, tá faltando 2, tá faltando 2. Gabarito aqui, letra C. 2, 3 e 4 são corretos, né? Aurélio deve ser apreendido e, independente de ele esboçar alguma resistência ou não, poderá ser algemado. Isso aqui tá falso, né, gente? Independente não, só se ele esboçar, né? Lembra da súmula vinculante número 11. Certo? Tá falso aqui o item 4. Item 5. O adolescente deverá ser apreendido e tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Certo? Gabarito letra C. 54. Ó, o cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, dependerá do PIA, né, gente? Dependerá do PIA, do Plano Individual de Atendimento, ó, letra D, certo? Esse PIA aqui, ó, 15 dias, viu? Estamos aqui diante da... aliás, 15 dias não, né? Vamos lá, vamos ser justo aqui. Quando se tratar de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, são 15 dias. Beleza? 15 dias. Agora, semiliberdade e internação, essas duas aqui, é 45 dias para a elaboração do PIA. Certo? Quinta questão, ou última questão, né? Questão 55, perguntando aqui sobre objetivos do SINASE. Sobre os objetivos, vamos lá. Contribuir para a organização de rede de atendimento socioeducativo, verdadeiro. Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações, verdadeiro. Promover a melhora da qualidade da gestão de atendimento, verdadeiro. E disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Todas as alternativas estão corretas. Os objetivos a gente revisou aqui, né? Os objetivos estão aqui, ó. Então, para vocês fazerem uma leitura depois aí sobre os objetivos, certo? Que estão previstos lá no artigo 19 do SINASE. Importantíssimo. Pessoal, essa foi a nossa correção aqui, né, do simulado. Simulado número 2. É importante que vocês façam simulados, revisem aquilo que você errou. Importantíssimo, tá certo? Como eu havia avisado, a proposta do simulado não é a gente ficar aqui discutindo qual é a questão certa, qual é a questão errada. Isso aí a gente vai fazer na reta final. A reta final é para isso, né? Discutir ali item por item. Que a gente vai no gabarito correto e traz a fundamentação. Tá bom, gente? Aqui é como se fosse uma aula de revisão. Na revisão você não vai ficar pegando um por um ali, não. Você tem que ser rápido, certo? Então a ideia, a proposta é essa. Então treinem, certo? Vocês que erraram aí as questões, corrijam. Vejam o que errou, tem a fundamentação aqui no material. E sucesso a todos. Até a próxima. Tamo junto.